Se você acredita que já entende como funciona viajar de avião, é importante parar por alguns segundos e prestar muita atenção agora. O que está acontecendo no fim de 2025 e no início de 2026 não é apenas mais uma atualização de regras. Estamos diante de uma mudança estrutural na forma como pessoas cruzam fronteiras, passam pela segurança dos aeroportos, entram em países estrangeiros e até pagam para simplesmente acessar a área de embarque. Não estamos falando de dicas de mala, escolha de assento ou programas de milhas. O que está em jogo é o próprio sistema de viagem internacional como você conheceu até hoje. Regras que ficaram décadas praticamente estáveis estão sendo reescritas ao mesmo tempo em vários países, e quem chega ao aeroporto despreparado pode enfrentar taxas inesperadas, bloqueios no portão de embarque ou até a perda completa da viagem. Durante todo o último ano, muitos brasileiros ouviram boatos soltos, comentários sobre mudanças no documento de identidade, novas autorizações digitais para entrar na Europa, alterações em companhias aéreas tradicionais. Para muita gente, tudo isso parecia distante ou confuso demais para levar a sério. Agora, esses boatos ganharam datas oficiais, sistemas obrigatórios e fiscalização rígida. A partir de janeiro de 2026, usar a mesma estratégia de viagem que você usou em 2024 ou 2025 pode sair caro, literalmente caro. Há situações em que o passageiro será obrigado a pagar taxas extras apenas para passar pela segurança do aeroporto. Em outros casos, a companhia aérea simplesmente não poderá emitir o cartão de embarque, mesmo com passagem comprada, hotel reservado e tudo planejado. Hoje, você vai entender as mudanças mais críticas que entram em vigor no começo de 2026 e que afetam diretamente brasileiros que viajam para fora do país, especialmente para Estados Unidos, Reino Unido e Europa. Estamos falando de novas regras de identificação, autorizações digitais obrigatórias, impostos embutidos no bilhete e até armadilhas técnicas envolvendo baterias e equipamentos de mobilidade. Isso não é apenas para evitar filas, é para evitar ser barrado. Todo esse conteúdo aqui foi construído a partir de documentos oficiais de governos, comunicados de companhias aéreas e regras internacionais de fronteira. A ideia é simples: preparar você para viajar sem surpresas desagradáveis em 2026. Vamos começar pelo ponto que mais tem gerado confusão e polêmica nos aeroportos, especialmente para quem entra ou sai dos Estados Unidos. Durante anos, falou-se sobre o chamado Real ID, aquele padrão de identificação exigido para voos domésticos nos Estados Unidos. O prazo original já foi adiado várias vezes, e isso criou uma falsa sensação de que a regra nunca seria aplicada de verdade. Durante muito tempo, quem aparecia na segurança sem um documento compatível recebia apenas uma verificação manual, sem custo. Esse período acabou. A partir de fevereiro de 2026, passageiros que não apresentarem um documento aceito no padrão exigido não apenas passarão por uma verificação extra, como também serão cobrados por isso. Trata-se de uma taxa oficial, não reembolsável, criada sob o argumento de que a checagem manual gera custos operacionais. O valor gira em torno de $45 por pessoa. E aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. Essa taxa não resolve o problema de forma definitiva. Ela cria apenas uma autorização temporária, válida por poucos dias. Se o passageiro fizer uma viagem mais longa, será obrigado a pagar novamente para retornar. Imagine o cenário, bastante comum entre brasileiros que moram nos Estados Unidos ou que viajam com frequência dentro do país. A pessoa esquece o passaporte, paga a taxa para embarcar, passa 2 semanas fora e, na volta, descobre que a autorização já expirou. Resultado: nova cobrança, nova fila e mais atraso. Além do custo financeiro, esse processo envolve filas separadas e atrasos significativos, especialmente em aeroportos movimentados. A alternativa segura continua sendo simples: portar um passaporte válido ou um documento plenamente aceito pelas regras vigentes. Quem viaja com passaporte não entra nesse sistema de cobrança. Agora, vamos atravessar o Atlântico. Se você é brasileiro e planeja visitar Londres, Escócia ou qualquer outra parte do Reino Unido em 2026, precisa entender que o período de tolerância acabou. O país passou a exigir uma autorização eletrônica de viagem vinculada ao passaporte do visitante. Durante a fase inicial, muitas companhias aéreas foram flexíveis, permitindo
permitindo o embarque mesmo sem essa autorização em alguns casos. Isso não vai mais acontecer. A partir do fim de fevereiro de 2026, o sistema passa a funcionar de forma totalmente automatizada. Se a autorização não estiver aprovada e associada ao seu passaporte antes do voo, o próprio sistema da companhia aérea bloqueia a emissão do cartão de embarque. O atendente não consegue liberar manualmente, mesmo querendo. Não se trata de visto emitido no aeroporto. É um processo digital, feito por aplicativo oficial, que deve ser concluído com antecedência. O custo é relativamente baixo, mas o erro pode custar toda a viagem. E atenção, essa exigência vale inclusive para quem apenas faz conexão em aeroportos britânicos. Um detalhe tão importante para quem costuma investir em conforto nas viagens longas. O Reino Unido está aumentando um imposto aplicado sobre bilhetes emitidos a partir de seus aeroportos. Esse aumento atinge principalmente classes superiores, como econômica premium e executiva. Para passageiros mais velhos, que muitas vezes optam por mais espaço e conforto, o impacto pode ser grande no preço final da passagem. Em alguns casos, o valor do imposto sozinho ultrapassa centenas de libras por pessoa. Por isso, muitos viajantes começam a considerar rotas alternativas, retornando por outros países europeus onde essa taxa não se aplica da mesma forma. Falando em Europa continental, países como França, Itália, Alemanha e Espanha estão implementando um novo sistema de controle de entrada e saída. Esse sistema começou de forma gradual em 2025, mas a expectativa é que esteja plenamente operacional em 2026. Na prática, isso significa o fim definitivo do controle baseado apenas em carimbos no passaporte. Entradas e saídas passam a ser registradas eletronicamente, com dados biométricos, criando um histórico preciso de quanto tempo cada visitante permanece no espaço europeu. Para o brasileiro que costuma viajar com frequência, isso muda completamente o jogo. Erros de contagem de dias, que antes passavam despercebidos, agora ficam registrados de forma automática. Exceder o tempo permitido, mesmo por poucos dias, passa a ter consequências claras em viagens futuras. E isso é apenas o começo. Essas mudanças fazem parte de um movimento global de endurecimento e digitalização dos sistemas de viagem. Quem entende as regras com antecedência, viaja tranquilo. Quem descobre no balcão do aeroporto, infelizmente, aprende da forma mais cara e estressante possível. Isso significa que a era do carimbo no passaporte praticamente chegou ao fim na maior parte da Europa. Ao desembarcar, você não vai mais caminhar até uma cabine tradicional para receber um selo no documento. Em vez disso, será direcionado a um terminal eletrônico. Nesse equipamento, será necessário escanear o rosto e registrar impressões digitais dos dedos, geralmente dos 4 dedos da mão ao mesmo tempo. Para brasileiros mais velhos, especialmente acima dos 70 anos, é importante prestar atenção em um detalhe que quase ninguém comenta. Esses terminais nem sempre são intuitivos. As telas costumam ficar mais altas do que o esperado. Os leitores biométricos exigem impressão correta e o sistema pode rejeitar a leitura se o dedo estiver muito seco ou mal posicionado. O ponto mais importante aqui é não se deixar apressar por quem está atrás na fila. O sistema não tem pressa, mas também não perdoa erro. Esse novo controle calcula automaticamente o tempo exato que você permanece dentro da Europa. Não existe mais margem para a interpretação humana. Se o limite é de 90 dias e você fica 91, o sistema registra imediatamente. Não há mais aquele cenário antigo em que o agente olhava o passaporte, fazia contas aproximadas e decidia ali na hora. A decisão agora é matemática, automática e registrada no banco de dados. Muita gente também anda confusa sobre a futura autorização eletrônica de viagem para a Europa, conhecida popularmente como ETIAS. Circulam informações erradas dizendo que isso já é obrigatório no início de 2026. Não é verdade. Para viagens em janeiro e nos primeiros meses de 2026, brasileiros ainda não precisarão dessa autorização específica. Ela está prevista para entrar em funcionamento mais adiante, possivelmente no fim de 2026. E aqui vai uma informação positiva que quase ninguém divulga. Quando esse sistema começar a valer, pessoas acima de 70 anos estarão isentas da taxa de solicitação. O formulário continuará sendo obrigatório, mas o pagamento não. Portanto,
Se você tem mais de 70 anos e encontrar sites cobrando essa taxa no futuro, isso é um sinal claro de tentativa de golpe. Ainda falando de viagens internacionais, atenção especial para quem planeja cruzeiros ou viagens pela América do Sul no início de 2026. O Brasil voltou a exigir visto para cidadãos americanos desde 2025, e isso afeta diretamente cruzeiros que partem ou fazem escala em portos brasileiros, como Rio de Janeiro ou Santos. Mesmo sendo um visto eletrônico, o processo exige envio de documentos como comprovantes financeiros, passagens e itinerário. Não é algo que se resolve de última hora. Passageiros que chegam ao porto sem esse visto simplesmente não embarcam, mesmo com tudo pago. Essa regra está totalmente ativa e continua pegando muita gente de surpresa. Agora, vamos falar de uma mudança que impacta diretamente o conforto dentro do avião, especialmente para quem já está acostumado a um determinado padrão de viagem. Uma das companhias aéreas mais queridas por sua simplicidade está abandonando um modelo que existiu por meio século. A partir do fim de janeiro de 2026, os voos dessa companhia passam a ter assentos marcados. O famoso sistema de entrar no avião e escolher qualquer lugar disponível deixa de existir. Em teoria, isso parece facilitar, mas na prática vem acompanhado de uma nova divisão de zonas dentro da aeronave. As fileiras da frente e os assentos com mais espaço para as pernas passam a ser classificados como premium. Para muitos viajantes mais velhos, sentar na frente não é luxo, é necessidade. Menos caminhada, saída mais rápida do avião, acesso facilitado ao banheiro. Agora, tudo isso tende a ter custo adicional. Outra mudança sensível envolve passageiros que precisam de mais espaço por questões de conforto. Antes, havia uma política mais flexível, permitindo o reembolso do assento extra após a viagem. Com o novo modelo, isso muda. O reembolso só acontece se o voo não estiver completamente cheio. Em aeronaves lotadas, o custo do segundo assento fica por conta do passageiro. E existe ainda um ajuste técnico que pode causar transtornos sérios se não for observado com antecedência. A partir de janeiro de 2026, entram em vigor regras mais rígidas para baterias de dispositivos de mobilidade, como scooters elétricas. O limite máximo permitido passa a ser de 300 Wh. Muitos modelos mais robustos, usados por pessoas com mobilidade reduzida, ultrapassam esse valor. Se a bateria exceder o limite, ela simplesmente não é aceita no voo. Não há exceção no portão de embarque. A única solução é verificar isso com antecedência e, se necessário, adquirir uma bateria específica para viagens. Nem tudo, porém, é aperto. Algumas mudanças trazem benefícios reais ao passageiro. Em 2026, regras mais duras entram em vigor para reembolsos de passagens. Se antes companhias tentavam empurrar créditos com validade curta, agora a obrigação é clara. Atrasos significativos garantem reembolso em dinheiro, caso o passageiro opte por não viajar. Para voos dentro do mesmo país, atrasos acima de 3 horas. Para voos internacionais, acima de 6. Nessas situações, o passageiro pode solicitar o cancelamento e o valor deve retornar ao cartão de pagamento dentro do prazo legal. Existe ainda uma proteção adicional para viajantes com deficiência ou mobilidade reduzida, reforçando o direito à assistência adequada, acomodação correta e prioridade em situações de atraso ou cancelamento. Essas mudanças mostram um cenário claro. Viajar em 2026 exige mais informação, mais planejamento e menos improviso. Quem entende as regras com antecedência transforma o aeroporto em um ambiente previsível. Quem ignora corre o risco de descobrir tudo no pior momento possível. Existe uma regra pouco divulgada que entra em cena com mais força a partir de 2026 e que pode mudar completamente a sua decisão dentro do aeroporto. Ela é conhecida como regra do transporte comparável. Funciona assim: você comprou a passagem em um avião maior, com banheiro acessível e estrutura adequada para suas necessidades físicas. Porém, no dia do voo, a companhia troca a aeronave por um jato menor, sem banheiro acessível ou com corredores muito estreitos. Mesmo que o voo esteja no horário e siga normalmente, essa mudança passa a ser considerada relevante para você. Nesse cenário, o passageiro tem o direito de recusar o voo e exigir o reembolso integral, porque a aeronave substituta não atende às condições mínimas de acessibilidade contratadas. Isso representa um avanço enorme para viagens mais dignas, especialmente
especialmente para brasileiros mais velhos ou pessoas com mobilidade reduzida que já passaram por situações desconfortáveis dentro de aeronaves inadequadas. Outro ponto importante diz respeito ao passaporte. Se você pegar o seu agora e perceber que ele vence em 2026, talvez não seja mais necessário enfrentar filas ou ir até os correios como antes. O governo americano vem testando um sistema de renovação totalmente online e a expectativa é que ele esteja disponível para o público em geral ao longo de 2026. Nesse modelo, a foto pode ser tirada com o celular, enviada pelo sistema. O pagamento é feito pela internet e todo o processo ocorre sem envio físico de documentos. Mas atenção, isso vale apenas para renovações simples. Quem está solicitando o passaporte pela primeira vez ou deixou o documento vencer há mais de 5 anos, ainda precisa seguir o procedimento tradicional. E aqui entra uma regra que afeta diretamente brasileiros que viajam para fora com frequência. Muitos países não permitem a entrada se o passaporte vencer em menos de 6 meses. Essa checagem precisa ser feita agora, não na semana da viagem. Agora vamos falar das armadilhas silenciosas. Não são leis novas, mas mudanças operacionais que vão pegar muita gente desprevenida em 2026. Um exemplo clássico que se espalhou pelas redes sociais é o famoso travesseiro de pescoço recheado de roupas para fugir da taxa de bagagem. Com os novos scanners de segurança que geram imagens em 3 dimensões, esse tipo de travesseiro aparece como uma massa orgânica densa, o que levanta suspeitas imediatas. O resultado prático é simples. Cada vez mais passageiros estão sendo parados, obrigados a abrir o travesseiro e esvaziar tudo ali mesmo, em público. Isso atrasa o processo, gera constrangimento e aumenta a chance de revistas mais detalhadas. A estratégia que parecia esperta passou a ser um convite para dor de cabeça. Existe também um detalhe médico que pouca gente conhece e que faz toda a diferença. As regras de líquidos continuam limitando frascos acima de 100 ml, mas há uma exceção clara para itens médicos, como bolsas de gelo usadas para conservar medicamentos sensíveis, incluindo insulina. O problema é que, tradicionalmente, essas bolsas precisavam estar completamente congeladas. Se estivessem derretidas ou parcialmente líquidas, eram recolhidas. Em 2026, essa regra foi ajustada. Mesmo que a bolsa esteja em estado pastoso, ela pode ser permitida se for essencial para um tratamento médico. Porém, isso não acontece automaticamente. O passageiro precisa se posicionar. O correto é retirar o item da bagagem e declarar imediatamente que se trata de um resfriador médico necessário. Quem não faz isso, corre o risco de perder o medicamento. Outro aspecto pouco discutido é a arquitetura dos aeroportos. Já reparou que, depois da segurança, você quase sempre é obrigado a atravessar um labirinto de lojas duty-free antes de chegar ao portão? Isso não é acaso. Os aeroportos sabem que após passar pela triagem, o passageiro relaxa, baixa a guarda e fica mais propenso a gastar. Para brasileiros mais velhos, esses caminhos são cansativos, confusos e desnecessários. A dica prática é observar o chão. Muitas vezes existe uma rota alternativa marcada por outro tipo de piso ou corredores laterais. Outra saída eficiente é procurar elevadores logo após a segurança, que frequentemente pulam toda a área comercial e levam direto ao saguão dos portões. E antes de entrar no avião, vale um cuidado final com a saúde durante o voo. Em altitude de cruzeiro, a percepção de sabor diminui cerca de 30%. O ar seco e a pressão afetam diretamente as papilas gustativas. Por isso, as companhias aéreas carregam a comida com muito mais sal do que o normal para compensar essa perda sensorial. Para quem controla a pressão arterial ou o consumo de sódio, isso é um risco invisível. Uma refeição aparentemente leve pode conter o dobro de sal de um prato comum. Uma solução simples é levar sua própria comida ou usar fones de ouvido com cancelamento de ruído. Estudos mostram que reduzir o barulho constante do avião ajuda o cérebro a perceber melhor os sabores, evitando o impulso de adicionar mais sal à refeição. Viajar em 2026 não é exatamente mais difícil, mas é muito mais rígido. O tempo das exceções improvisadas acabou. Quem não se prepara paga o preço em taxas, atrasos ou constrangimentos. Para começar o ano com o pé direito, a lista básica é clara. Confira seu documento de identidade,
cidade, use o passaporte se não tiver Real ID, mantenha os aplicativos das companhias instalados e, se for para o Reino Unido, organize a autorização eletrônica com antecedência. Antes de sair de casa rumo ao aeroporto, faça uma verificação simples que pode evitar uma frustração enorme. Confira a bateria do seu equipamento de mobilidade. Pegue o manual, veja a etiqueta da bateria e confirme a potência exata em watt-hora. Não confie apenas no vendedor ou na memória. Em 2026, as companhias aéreas não abrem exceções no portão. Se a bateria ultrapassar o limite permitido, o embarque é barrado, sem discussão. Esse detalhe técnico, que parece pequeno, já está fazendo muita gente perder viagens inteiras. Outro ponto que você precisa dominar são os seus direitos financeiros como passageiro. A regra mudou e agora está mais clara do que nunca. Atraso de 3 horas em voo doméstico ou 6 horas em voo internacional dá direito a reembolso em dinheiro, direto no cartão, se você optar por não voar. Não é crédito, não é voucher, não é promessa futura, é devolução real. Saber disso muda completamente sua postura no balcão da companhia. Você deixa de pedir favor e passa a exercer um direito. O meu objetivo com esse guia não é te assustar nem te desanimar. Pelo contrário, eu quero que você continue viajando, conhecendo novos lugares, visitando familiares, realizando sonhos antigos e explorando o mundo com tranquilidade. Mas quero que você faça isso informado, consciente e preparado. Em 2026, não é uma grande crise que vai te impedir de embarcar. Muitas vezes é um detalhe, uma bateria fora do padrão, um código digital não solicitado, um documento esquecido. Não permita que um código de barras, uma regra mal explicada ou uma falha de planejamento seja o motivo de você perder férias, dinheiro ou saúde emocional. Informação hoje é tão importante quanto a passagem aérea. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, aproveita agora e se inscreve no canal. Eu acompanho essas mudanças toda semana, analiso os comunicados oficiais e traduzo tudo em linguagem clara para quem realmente viaja. Deixe também o seu like, isso ajuda muito o canal a continuar trazendo esse tipo de orientação prática.